Você já se perguntou: por que eu não consigo ouvir a voz de Deus? Já teve momentos em que você orou, buscou respostas, mas sentiu apenas o silêncio? Se isso já aconteceu com você, saiba que Deus não está em silêncio. Talvez você só não esteja conseguindo perceber a voz dele. O que pouca gente fala é que existem barreiras que impedem você de ouvir a voz de Deus com clareza. E no vídeo de hoje, vou te mostrar exatamente o que pode estar te atrapalhando e como mudar. Isso! Então, fique comigo até o final, porque essa mensagem pode transformar sua vida espiritual. Antes de começarmos, já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa seu like. E se você conhece alguém que precisa dessa palavra, compartilhe desse vídeo agora. O problema não está em Deus. Algo está bloqueando sua audição espiritual. Muitas pessoas se sentem frustradas porque não conseguem ouvir a voz de Deus. Elas oram, pedem direção, esperam por uma resposta, mas sentem apenas o silêncio. Isso faz com que pensem que Deus não quer falar com elas, ou que talvez ele fale apenas com algumas pessoas escolhidas. Mas a verdade é que Deus sempre fala. O problema não está nele, mas sim nos bloqueios que impedem você de discernir sua voz. Se você sente que Deus está em silêncio, talvez ele já esteja falando, mas algo está impedindo você de ouvi-lo. Deus sempre falou com seu povo, e ele não mudou. Desde o início da humanidade, Deus sempre quis se comunicar com seu povo. Ele falou com Adão e Eva no Jardim do Éden, guiou Moisés através de sua voz e revelou segredos aos profetas. Hebreus 13:8 nos lembra que Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Se Deus falava com as pessoas no passado, ele continua falando hoje. O problema não é se ele está falando, mas se você está ouvindo. 2. As distrações do mundo podem estar impedindo você de ouvir. Vivemos em um mundo cheio de ruídos, redes sociais, preocupações diárias, entretenimento e excesso de informações ocupam tanto a nossa mente que muitas vezes não sobra espaço para ouvir a voz de Deus. Em 1 Reis 19:11 e 12, a Bíblia nos conta que Elias esperava ouvir Deus no vento forte, no terremoto e no fogo. Mas Deus falou com ele através de uma voz mansa e suave. Isso nos ensina que Deus muitas vezes fala no silêncio, mas se estamos cercados de distrações, não conseguimos percebê-lo. Se você sente dificuldade em ouvir Deus, pergunte-se: quanto tempo eu realmente separo para me conectar com Ele, sem distrações? 3. Deus não está em silêncio. Talvez você esteja procurando da forma errada. Muitas pessoas esperam que Deus fale de maneira sobrenatural, através de um trovão no céu ou uma visão impressionante. Mas a verdade é que Deus fala de várias formas e muitas vezes de maneira simples. Ele pode falar através da sua palavra. A Bíblia é a voz de Deus registrada para nós através de um pensamento ou convicção no coração, através de outras pessoas. Deus pode usar alguém para entregar uma mensagem através das circunstâncias. Muitas vezes, ele responde por meio de portas abertas ou fechadas. Se você está esperando Deus falar apenas de uma maneira específica, pode estar ignorando as outras formas como ele já está se comunicando com você. Você precisa ajustar sua escuta espiritual. Se você sente que Deus está em silêncio, não significa que ele não está falando. Talvez apenas seja necessário ajustar sua sensibilidade espiritual. Deus continua falando, mas precisamos remover as distrações. Ele fala no silêncio, mas muitas vezes estamos cercados de ruídos. Se ouvirmos apenas o que queremos, podemos ignorar a verdadeira resposta dele. A questão não é se Deus fala, mas se você está disposto a ouvi-lo da maneira que ele quer falar. Agora que você entende isso, vamos descobrir os bloqueios mais profundos que podem estar impedindo você de ouvir a voz de Deus. O pecado e a falta de santidade podem estar bloqueando sua comunicação com Deus. Muitas pessoas querem ouvir a voz de Deus, mas sentem um silêncio profundo. Elas oram, buscam respostas e esperam uma direção, mas nada acontece. O que muitos
Não percebem é que o pecado pode ser um bloqueio que impede a comunicação com Deus. Isso não significa que Deus não quer falar, mas sim que o coração endurecido pelo pecado torna difícil ouvir sua voz. Se você tem dificuldade em ouvir Deus, talvez seja hora de avaliar sua vida espiritual e entender se algo está te afastando dele. 1. O pecado nos faz perder a sensibilidade espiritual. A Bíblia nos ensina que Deus é santo e deseja que tenhamos um coração puro para nos relacionarmos com Ele. Isaías 59:2 diz: "Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça." Isso significa que quando vivemos em pecado e não buscamos arrependimento, nossa conexão com Deus fica comprometida. Imagine um rádio que precisa ser sintonizado para pegar um sinal claro. Se houver interferência, a mensagem fica distorcida ou impossível de ouvir. Da mesma forma, o pecado gera interferência na nossa capacidade de ouvir Deus. Deus quer falar com você, mas precisa de um coração que o busque em santidade. Muitas vezes queremos que Deus nos fale, mas não queremos mudar as áreas da nossa vida que estão desalinhadas com sua vontade. Salmo 66:18 diz: "Se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá." Isso significa que não podemos querer ouvir Deus e, ao mesmo tempo, ignorar seus princípios. Se há algo na sua vida que não está em conformidade com a vontade dele, isso pode estar bloqueando sua capacidade de discernir sua voz. 3. Como vencer esse bloqueio e restaurar sua sensibilidade espiritual? Se você sente que o pecado pode estar te afastando de Deus, a solução é simples: arrependimento sincero. João 1:9 nos garante: "Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça." Isso significa que Deus não quer te condenar. Ele quer restaurar sua comunhão com Ele. Para limpar sua audição espiritual, confesse seus pecados com sinceridade. Peça a Deus para purificar seu coração. Busque viver uma vida de santidade e obediência. O pecado não é o fim. Deus está chamando você para mais perto. Se o pecado tem te afastado, Deus está pronto para restaurar sua comunhão com Ele. O pecado endurece o coração e impede de ouvir a voz de Deus. Deus deseja falar com você, mas quer um coração disposto a obedecer. O arrependimento sincero remove os bloqueios e restaura a sensibilidade espiritual. Se você deseja ouvir Deus com mais clareza, não ignore essa área da sua vida. Busque a presença dele de coração sincero, e você verá como sua voz se tornará mais evidente. Agora que entendemos isso, vamos ver outro fator que pode estar impedindo você de ouvir a voz de Deus com clareza. A ansiedade e a impaciência podem estar impedindo você de ouvir Deus. Muitas pessoas buscam ouvir a voz de Deus, mas sentem que não conseguem. Elas oram, pedem respostas e esperam uma direção clara. Mas, quando a resposta não vem no tempo que esperam, começam a duvidar. A verdade é que Deus sempre fala no tempo certo, mas muitas vezes a ansiedade e a impaciência fazem com que as pessoas se desesperem e percam a sensibilidade para ouvir. Se você sente que Deus está em silêncio, talvez Ele já esteja falando, mas sua mente ansiosa não está conseguindo perceber. 1. Deus fala no tempo certo, mas a ansiedade tenta nos fazer apressar o processo. A Bíblia nos ensina que Deus tem um tempo perfeito para todas as coisas. Eclesiastes 3:1 diz: "Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu." Isso significa que Deus não trabalha no nosso ritmo. Ele responde quando sabe que é o momento certo. Mas muitas pessoas não conseguem esperar. Elas querem a resposta imediata, e quando não ouvem Deus no tempo que gostariam, acabam tomando decisões precipitadas, duvidando se Deus realmente quer falar, se enchendo de ansiedade e medo. A ansiedade faz com que a pessoa tente ouvir Deus no meio do barulho da preocupação, e isso bloqueia sua sensibilidade espiritual. A impaciência faz com que muitas pessoas se adiantem ao tempo de Deus. A impaciência tem levado muitas pessoas a tomarem decisões erradas porque não souberam esperar a voz de Deus. Um exemplo disso foi o rei Saul.
Ele deveria esperar Samuel chegar para oferecer um sacrifício, mas, por medo e impaciência, decidiu agir por conta própria. 1 Samuel 13:13-14 mostra que isso custou caro para ele. Procedeste neciamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Agora o teu reino não subsistirá. Isso nos ensina que quem não aprende a esperar a voz de Deus, corre o risco de perder o melhor dele. Se você quer ouvir Deus claramente, precisa aprender a descansar e confiar no tempo dele. Como acalmar o coração e desenvolver a paciência? Para ouvir Deus, se a ansiedade tem te impedido de ouvir Deus, a solução está na confiança total nele. Filipenses 4:6-7 nos ensina: Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Isso significa que, ao invés de se desesperar, você deve orar com fé e entregar sua ansiedade a Deus. Descansar na certeza de que Ele falará no momento certo. Evitar tomar decisões precipitadas apenas porque acha que Deus está demorando. Acalme seu coração. Deus está trabalhando. Se você quer ouvir a voz de Deus com mais clareza, aprenda a confiar no tempo dele. Lembre-se que a ansiedade distorce sua percepção espiritual. Espere com paciência, sabendo que Deus nunca se atrasa. O silêncio de Deus não significa ausência. Às vezes, Ele está apenas esperando você aprender a confiar. Agora que entendemos isso, vamos ver outro fator que pode estar impedindo você de discernir a voz de Deus. Falta de intimidade com Deus. Você não pode ouvir alguém que não conhece bem. Muitas pessoas querem ouvir a voz de Deus, mas sentem que Ele está distante. Elas pedem respostas, buscam direção e esperam um sinal claro, mas nada acontece. A grande questão é: como ouvir alguém com quem você não tem um relacionamento próximo? Se você sente dificuldade em ouvir a Deus, talvez o problema não seja que Ele está em silêncio, mas sim que você ainda não desenvolveu intimidade suficiente para reconhecer sua voz. 1. Deus fala com quem se aproxima dele. A Bíblia nos ensina que Deus deseja se revelar àqueles que o buscam com sinceridade. Jeremias 29:13 diz: Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Isso significa que ouvir a voz de Deus não é questão de sorte, mas de relacionamento. Quanto mais perto de Deus você estiver, mais clara será a voz dele na sua vida. O problema é que muitas pessoas querem ouvir Deus, mas não querem gastar tempo com ele. Elas oram apenas quando estão com problemas e não desenvolvem um relacionamento diário com o Senhor. Se você quer ouvir Deus claramente, precisa se aproximar dele constantemente, não apenas quando precisa de respostas. Quem não lê a palavra tem dificuldade em reconhecer a voz de Deus. A principal maneira pela qual Deus fala conosco é através da Bíblia. Muitas pessoas dizem: Deus não fala comigo. Mas a verdade é que elas não leem a palavra e por isso não sabem reconhecer sua voz. Salmo 119:105 diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Isso significa que se você quer ouvir Deus, precisa conhecer a palavra dele. Quanto mais você lê a Bíblia, mais sensível se torna para discernir a voz de Deus em sua vida. A oração não deve ser apenas pedidos, ela deve ser um diálogo. Outro erro comum é tratar a oração apenas como um momento de pedir coisas a Deus. Muitas pessoas falam, mas nunca param para ouvir. Imagine um amigo que só te procura para pedir favores, mas nunca quer te ouvir. Com o tempo, esse relacionamento se tornaria distante, certo? O mesmo acontece com Deus. Se você quer ouvir a voz dele, precisa aprender a orar de forma profunda, buscando intimidade, e não apenas respostas. Como fortalecer sua intimidade com Deus? Para ouvir sua voz. Se você sente que não consegue ouvir Deus claramente, comece a desenvolver um relacionamento mais próximo com Ele. Separe tempo diário para a oração, não apenas para pedir, mas para ouvir. Leia a Bíblia regularmente. A palavra é a base para discernir a voz de Deus. Busque momentos de silêncio na presença dele.
Deus muitas vezes fala na quietude. Quem tem intimidade com Deus nunca duvida quando Ele fala. Se você quer ouvir Deus de forma clara e constante, aproxime-se dele diariamente. Leia sua palavra para aprender a reconhecer sua voz. Ore não apenas para pedir, mas para ouvir. Quanto mais próximo você estiver de Deus, mais natural será ouvir a voz dele. Agora que entendemos isso, vamos ver outro fator que pode estar impedindo você de ouvir a voz de Deus com clareza. Deus fala, mas você está realmente disposto a obedecer? Muitas pessoas dizem que querem ouvir a voz de Deus, mas no fundo, não estão prontas para obedecer ao que Ele disser. Elas oram pedindo uma resposta, mas quando Deus fala algo que não se encaixa no que elas esperavam, ignoram a direção dele e continuam insistindo na própria vontade. Se você sente que Deus está em silêncio, talvez Ele já tenha falado, mas você não quis aceitar a resposta. Deus não fala para nos agradar. Ele fala para nos alinhar com sua vontade. Muitas vezes queremos que Deus confirme aquilo que já decidimos em nosso coração. Buscamos ouvir sua voz, mas na verdade, estamos apenas esperando que Ele diga o que queremos. Foi exatamente isso que aconteceu com o jovem rico. Ele queria seguir Jesus, mas não estava disposto a obedecer quando ouviu a resposta. Vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, segue-me. Marcos 10, 21. A Bíblia diz que ele foi embora triste, porque não queria abrir mão de suas riquezas. Isso nos ensina que ouvir a voz de Deus não adianta se não estivermos dispostos a obedecer. Se você não obedece no pouco, Deus não revela coisas maiores. Muitas pessoas querem que Deus fale coisas grandes, mas não obedecem nas pequenas direções que Ele já deu. Lucas 16, 10 diz: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Isso significa que, se você não ouve e obedece às pequenas instruções de Deus, por que Ele revelaria algo maior? Antes de pedir por mais direção, pergunte-se: será que Deus já falou algo e eu ignorei? Estou disposto a seguir a vontade dele, mesmo que seja diferente do que eu quero? 3. A obediência. Abre nossa sensibilidade para ouvir Deus. A Bíblia nos ensina que a obediência é a chave para permanecer sensível à voz de Deus. João 14, 23 diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Isso significa que, quanto mais você obedece a Deus, mais íntima será sua comunhão com Ele, e mais clara será sua voz. Pare de pedir respostas e comece a pedir coragem para obedecer. Se você sente que Deus está em silêncio, talvez seja porque Ele já te deu uma resposta, mas você ainda não teve coragem de obedecer. A verdadeira pergunta não é: por que Deus não fala? E mais sim: estou realmente pronto para ouvir e obedecer? Deus já falou. Agora cabe a você obedecer. Se você deseja ouvir a voz de Deus com mais clareza, esteja disposto a obedecer, mesmo que a resposta não seja o que você esperava. Seja fiel no pouco, e Deus revelará mais. Pare de buscar apenas confirmações e comece a pedir direção. A voz de Deus não é para ser debatida, é para ser obedecida. Agora que entendemos isso, vamos concluir com um chamado para colocar tudo isso em prática. Agora você entende que Deus não está em silêncio. Talvez você só precise ajustar sua audição espiritual. Se essa mensagem falou com você, comente aqui: eu decido ouvir e obedecer à voz de Deus. Quero saber quem está comprometido a buscar mais intimidade com Deus e estar pronto para obedecer ao que Ele disser. Antes de sair, não se esqueça, se inscreva no canal para receber mais conteúdos que vão fortalecer sua vida espiritual. Deixe seu like para que essa mensagem alcance mais pessoas. Compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa aprender a ouvir a voz de Deus. Nos vemos no próximo vídeo. E lembre-se, Deus está falando. Agora é sua vez de ouvir e obedecer.